Oi, boa tarde. Ouço Oi, sim. Isabela, você está escutando a gente? Aparentemente não, mas. Bom, gente, antes de mais Oi, vocês nada. me escutam? Escutamos sim. Você escuta a gente? Escuto sim. Ah, perfeito, então. Você vê a gente? Vejo sim, perfeitamente. Muito bem, então. Então, ótimo, obrigado, Isabela. Então vamos começar. Bom, gente, antes de mais nada, eu peço desculpas pelo atraso. Na verdade, sendo um evento presencial, eh, estamos dentro do que se conhece como o Academic Quarter, então está razoável, 15 minutos de pontualidade precisos. Então, na verdade, estamos com pontual impontualidade, começando 15 minutos depois, mas o nosso autor estava dando uma entrevista e então não podíamos começar sem estrela do dia. Então, antes de mais nada, bem-vindos a todas e todos. É um prazer que estejam aqui conosco no lançamento desse livro, que é o Negacionismo de Extrema-Direita. É uma enorme alegria receber aqui o livro do Zé na programação Sebrap Lança. Sebrap Lança é uma iniciativa da coordenação de seminários do Sebrap e é uma iniciativa que a gente gosta muito, é uma forma que nos parece feliz de difundir livros, feliz de celebrar a publicação de livros, que significam esforços coletivos, muita energia investida na produção deles. Então, nada melhor do que dedicar a livros que valem a pena um evento específico, onde a forma de lançar o livro é menos se reunir numa livraria e brindar, embora isso não esteja excluído, podemos fazer isso logo depois, mas é mais honrar o trabalho investido no livro, discutindo o livro. Então, me parece que é uma forma muito feliz e é uma iniciativa coordenada normalmente pela nossa coordenadora de seminários, que é a Camila Rocha, não está aqui conosco, mas é uma iniciativa que tem sido bem acolhida por nós e bem acolhida por aqueles que têm lançado livros e pelo público que tem se beneficiado dos debates. Neste caso, estamos aqui com um livro interessantíssimo, que é esse que está aqui, Negacionismos e Extrema-Direita, publicado pela editora Télia este ano, 2025. Então, o livro está fresco, recém-saído do prelo. E é um livro interessantíssimo porque é um livro extremamente oportuno, é um livro debruçado sobre um fenômeno que nos traz a todas as voltas, o denominado negacionismo, um nome que é infeliz porque de fato induz algumas coisas que o próprio livro se encarrega de questionar e de examinar de forma criteriosa. E é um livro que me parece que é sintomático de um conjunto de esforços de um campo de pensamento que foi desafiado, como boa parte das ciências sociais, pelo crescimento da extrema-direita, né? O crescimento da extrema-direita e, com o crescimento da extrema-direita, a emergência de novos atores, a emergência de novos problemas e o desafio de como pensamos esse mundo que emerge diante de nós e, digamos, dentro do campo no qual o Zé se insere e no qual eu também me insiro e uma parte dos que estão aqui na plateia também, que é o campo de estudos da democracia, da ação coletiva, dos movimentos sociais, da sociedade civil e da participação, a forma como tradicionalmente pensamos os atores e os fenômenos que tradicionalmente pensamos, obviamente, não eram adequados para entender nem esses fenômenos emergentes, como o negacionismo, o dito negacionismo, nem os novos atores, porque a rigor, que tipo de ator seria o negacionismo? E uma parte dos nossos colegas saíram correndo para chamar isso claramente de um movimento social um movimento social negacionista e aqueles que leram o livro do Zé verão que não se trata exatamente disso, não tem nada a ver com o movimento social. Mas, enfim, o fato é que há um esforço coletivo de repensar repensar
os problemas que nos colocou o presente, e o Zé se deu contexto ao trabalho de pensar e enfrentar esse desafio, exatamente no momento em que a pandemia nos atingiu a todos. Então, a pandemia é um elemento que é indispensável aprender o contexto em que o livro foi produzido, e ele foi capaz de colocar um livro em um tempo que eu diria surpreendentemente curto e incrivelmente denso do ponto de vista da qualidade de pesquisa que nos entrega. Então, esse livro desafia as compreensões de senso comum ilustrado que são próprias do nosso campo, na compreensão do negacionismo. Não é o primeiro livro sobre negacionismo, vale a pena mencionar que o Zé já tinha publicado o Dicionário dos Negacionismos com o Raton. Ele foi publicado, o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, foi publicado pela CEP em 2022 e foi finalista do Prêmio Jabuti. Então, ele já vinha pensando nisso, mas aqui ele construiu um livro inteiramente autoral, e com contribuições que nos parecem muito valiosas. E como eu disse que a melhor forma de celebrar o lançamento de um livro era discutir o livro, obviamente quem está aqui sentado não fará isso, porque eu tenho uma posição bem mais confortável, que é coordenar a mesa. Então, para fazer as honras ao livro, eu preciso encontrar colegas dispostos a debatê-lo, à altura de debater um livro com essa qualidade, e estamos muitíssimo felizes com os aceites que deram o Joaquim e a Isabela Calil e o Joaquim Toledo Júnior, quando foram convidados para fazer parte desse evento de lançamento do livro. Então, agradecemos muito, muito obrigado, Joaquim, muito obrigado, Isabela. No caso de Isabela, ela dispensa apresentações, ela tem se tornado especialmente presente nos meios de comunicação pelo seu trabalho na extrema-direita, sobre etnografia digital, desinformação. Então, e ela já esteve aqui no SEBRAP discutindo conosco várias vezes essas questões. Temos um grupo de pesquisadores que se dedica ao estudo da extrema-direita, e a Isabela tem uma interlocução estreita com esse grupo de pesquisadores que estão organizados, uma parte deles em torno do CCI, outros em torno do NDD, que são dois, um projeto especial e um núcleo da casa. No caso de Isabela, ela é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e é autora do livro Políticas Antigênero em América Latina, além de diversos artigos. É um prazer tê-la conosco. Obrigado, Isabela. E Joaquim, ele é prata da casa, né? Então, também para nós não precisaria apresentação, mas como tem gente que nos está acompanhando na tela, então dou algumas informações biográficas breves. Ele hoje é editor científico da Maria Sibylla Merian Center Conviviality and Inequality in Latin America, conhecido como MESILA. Então, faz todo o trabalho de coordenação científica das publicações do MESILA. Ele foi editor, de fato, da Novos Estudos, e fez carreira como editor, continua trabalhando como editor. Ele é pesquisador do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro, aqui do SEBRAP, e tem também publicado um conjunto de artigos importantes. Então, Joaquim, muito bom tê-lo aqui conosco. E, finalmente, o Zé, que não por ele apresentar o livro, podemos pular a parte biográfica dele. Então, no caso do Zé, ele é professor do IESP, da UERJ. Ele é também pesquisador do INCT Participa, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Reconfigurações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político. Esse é o nome completo. Não é muito bom, e o nome curto também não ficou muito bom, que é o INCT Participa, mas enfim, é assim que se chama. E ele também é pesquisador aqui do SEBRAP, então também é prata da casa, embora tenhamos exportado ele para o Rio de Janeiro. E ele é pesquisador do Núcleo Democracia e Ação Coletiva, NEDAC, e atualmente coordena a pós em Sociologia, e nas horas vagas, então, ele escreve livros, né? Então, estamos aqui nos ocupando com o produto das horas vagas do Zé. Além dos livros já mencionados, ele tem muitos outros livros, mas vou mencionar apenas os que publicou nos últimos
6 anos, Métodos em Movimento, um trabalho coordenado, um livro coordenado com a Mônica Dalbor e o Matheus Mazzilli Pereira, e um livro maravilhoso, que eu recomendo amplamente, embora todos os outros também sejam muito bons, que é Movimentos Sociais e Institucionalização, Políticas Sociais, Raça e Gênero no Brasil Pós-Transição, um livro publicado em 2019 pela Duerge, que, aliás, é uma coleção que o próprio Zé coordena também, para acrescer mais uma coisa na lista de tarefas que ele executa sempre com muita qualidade. Então, dito isso, Zé, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco, vamos debater seu livro. Então, convido a mesa, por favor, Joaquim. E eu combinei com o Zé que ele faria alguma intervenção inicial, e depois cedemos a palavra aos debatedores. Bom, me ouve? Bom, obrigado, Adrian. Queria agradecer também a Camila pela organização do evento. Ela rapidamente respondeu, ela que sugeriu os nomes. Estou muito feliz de estar aqui, por razões evidentes, né? Eu estava falando, faz 20 anos que eu estou aqui com vocês, quando eu era ainda magro. Mas queria agradecer especialmente ao Joaquim, porque além dele ter aceitado comentar aqui hoje, ele fez a quarta capa do livro e ele me aguentou desde o primeiro minuto. É, então, teve a pandemia, né? E por razões biográficas eu comecei a pensar e ler sobre isso. Eu escrevi para ele e desde então eu encho ele todo mês. E ele sempre muito educado. E queria agradecer também a Isabela por ter aceitado a participar, com quem eu trabalhei, né, em outras questões. E a gente já tem uma troca boa. Queria também agradecer por ela ter parado em novembro desse ano longo. É um esforço estar aqui. E queria agradecer a vocês também por terem vindo hoje, nesse dia bonito que nem parece São Paulo. Ainda vai acontecer alguma coisa, né? Bom, eu vou fazer uma fala muito breve, porque, enfim, o livro está aqui, está à venda, né? Depois eu vou botar meu Pix ali na tela. Eu não posso dar, desculpa. Um dia eu vou ter um livro para dar, mas esse aqui eu não posso, eu tenho que vender. Mas eu fiz uma fala muito breve. Eu vou destacar aqui 4 pontos que me parecem centrais que atravessam o livro e que são uma parte deles pressupostos e outras partes são achados, né? Então, a primeira que eu acho que não é uma lição, né? Porque é como eu encarei esse objeto, que é o problema da racionalidade, né? Então, logo que estoura a pandemia, a gente vê, né, rapidamente 2 blocos na opinião pública se formam, né? Seguindo a polarização no país. E uma parte desses atores, passa a atacar, né? Talvez hoje já não lembre, mas atacar Instituto Butantan e a Fiocruz, e eu falo, oi, né? Isso era singular, isso não estava, né, no... Depois, lê do engano, né, estudando, e fiz um capítulo se dedica aos ataques à universidade, e já desde da disputa eleitoral, Bolsonaro e Haddad já estava lá, né? USP comunista, nananã, que voltou agora, né? Então, se você quer entender os ataques hoje, tem um capítulo lá que vai ajudar. Mas, junto desses ataques, vinha uma estética, uma retórica bastante grotesca, né? Bastante surreais. E a maior parte da mídia e dos intelectuais passou a dizer: isso é absurdo, isso não é aceitável, isso é irracional, isso é pré-lógico. Tem várias, né? Tem as categorias mais patologizantes, isso é coisa de gente louca, essas pessoas precisam tomar remédio, psiquiatra, enfim, tem uma série de adjetivos pelos quais as pessoas achavam que estavam entendendo aquilo. E eu falei, não é bem isso, né? E aí eu entrei, né? Eu pedi uma ajuda para um colega que estuda WhatsApp, tecnologia, e ele me botou em vários grupos bolsonaristas.
E aí a barbárie, ao contrário da gente imagina, a exemplo da barbárie da semana passada, no Rio de Janeiro, ela é muito racional. Ela tem um fim, ela tem um objetivo, ela não é aleatória, né? Então, esse princípio da racionalidade que eu pesquei, eu falei, o que que esses caras estão entendendo, o que que eles, né? Coisa weberiana simples, né? Qual é o sentido que o ator dá para sua própria ação? E fui atrás disso e julgo que encontrei, né? E aí encontrei uma ação coletiva, como já vinha na minha trajetória estudando isso, mas como o Adrian antecipou aqui, não necessariamente um movimento, né? Bastante diferente de um movimento, mas não vou entrar nesse detalhe agora, né? Então, esse primeiro problema da racionalidade. O segundo, que aí divide um pouco os intérpretes de desinformação, fake news e negacionismo, que eu concordo com o Adrian, que é um problema, é um termo problemático, né? Mas eu vou fazer uma anedota aqui que vai em minha defesa, né? Primeiro que eu preciso vender o livro, né? E segundo que as pessoas entendem. Se fala negacionismo, as pessoas... Se você pergunta para um negacionista, ele fala... Os professores da USP são negacionistas, então as pessoas usam esse termo, né? Eu tenho um alerta do Google, todo dia aparece na imprensa o termo negacionismo, né? Então, isso circula, isso produz realidade, né? Na transição, na gloriosa transição, quando ou nós éramos pequenos ou uma parte de nós ainda não existia, tinha um debate, acalorado debate entre os cientistas sociais e cientistas políticos, que era sobre qual era o melhor regime para sair, né, melhor forma de governo, se era parlamentarismo ou presidencialismo. E os protestos na rua gritavam assim, diretas já. Então, quer dizer, eu me defendo com isso. As pessoas estão gritando na rua negacionismo. Então, né, eu estou dizendo, isso faz sentido. Não quer dizer que eu use o termo no texto como uma categoria vulgar, né? Mas ela a gente precisa pensar a partir dela, né? Por quê, né? Então, aí o segundo ponto. Porque ela tem implicações políticas, né? O problema do negacionismo é um problema da razão política. Então, eu estava dizendo, por que que é importante dizer isso, né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Em um sentido mais trivial, que se trata de uma disputa por recursos, e por desenhos de políticas públicas, sem dúvida, né? Então, quer dizer, na medida em que determinadas partes das ciências interpelam e estruturam, estão na raiz de algumas políticas públicas, tem grupos sociais e transformados em partidos que não estão de acordo com a orientação das políticas públicas. Então, você tem que atacar a ciência e os cientistas que estão na raiz delas, né? Então, nesse sentido muito simples de político, né? Porque senão fica muito metafísico. Ah, é político, né? E aí qualquer pessoa hoje na esquina fala, tudo é político. Então, é política pública e voto. Então, os ataques na USP, na Unicamp, eles não são aleatórios, eles são coordenados por vereadores, né? Porque o cara tem uma insignificância, né? Que ele precisa fazer um factoide, que vai primeiro ser um like, mas eventualmente no ano que vem ele vai falar: eu estava lá, eu apanhei dos alunos, né? Porque também ele quer gerar a falsação, né? Então, essa dimensão política, nesse sentido bastante estrito, né? Então, não é metafísica, não é assim, ai, tudo é poder, não é nada disso, é coisas bastante concretas. Uma outra dimensão muito central que atravessa aí o livro inteiro é a dimensão de gênero, né? Eu, então, encontro, isso obviamente está descrito na literatura, mas eu encontrei empiricamente a centralidade dos pânicos de gênero e sexualidade, né? Então, é sempre a família, as crianças, a moralidade, né? Por quê? Porque as ciências, sobretudo as ciências humanas, estão interpelando políticas públicas. Elas estão democratizando as políticas públicas. Existem mais sujeitos de direitos que estão informados por parte das ciências humanas. E está incomodando partes do público, né? Então, atacar as ciências é um jeito de, né, veicular esse pânico de gênero, né? Essa dimensão de gênero não é nada trivial na análise. Nada, né? Ela chega muito longe.
Chega, então, no ideário. Esse é o problema de fazer uma pesquisa assim, porque o primeiro pressuposto era levar os atores a sério, o problema da racionalidade. Só que agora eu vou dar um exemplo e vai ser engraçado, porque então tinha um site que está dentro de uma ecologia desinformacional, então junta estudos nacionais, Brasil Paralelo, né? Então tem um conjunto de sites que se citam a si próprios, né? Então fazer uma rede nesse sentido. E um site segundo o qual há um conluio internacional dos intelectuais da ONU e das feministas. Então, por quê? Porque tem políticas. Não, é engraçado, mas é triste, porque hoje está em retrocesso uma lei que protege meninas grávidas. Porque é disso que se trata. Esse é o problema. Então, é um grande imaginário, né, que ele está repercutindo, que ele está olhando para as Nações Unidas, está olhando para as feministas, está perseguindo feministas. Hoje você tem casos de perseguição de feministas. Não estou falando das feministas acadêmicas, estou falando de militantes, né? Porque uma dessas armas de ataque é essa ciência que eles produzem. É uma ciência segundo uma suposta ciência, né? Eu só não vou usar aqui pseudociência, porque ao longo do caminho eu aprendi que pseudociência é uma categoria de ataque que não vai ajudar em nada. E por fim, então, esse foi a terceira dimensão. E a última, que é a mais difícil, porque a minha interlocução toda, ela está junta. Eu estou mais próximo das pessoas que estudam sociedade civil e Estado. E muito distante, em vários sentidos, do conjunto da comunidade epistêmica que estuda ciência no Brasil, né? Que tem uma orientação que eu não vou chamar aqui de relativista, porque, enfim, também é um problema que levanta horas de discussão, mas eu tentei endereçar no livro a tensão entre uma análise simétrica e uma análise assimétrica. Porque esse conjunto de estudos pede, a meu ver, de uma forma positiva, né, para as análises, que façamos análises simétricas. Então, por exemplo, as perguntas, o conjunto de questões que eu me coloco para a extrema-direita, eles podem ser perfeitamente dirigidos à esquerda e à extrema-esquerda. Né? Porque eles não tem uma série de pressupostos, tem as pessoas más, as pessoas boas, não tem nada disso. Então, uma análise simétrica. Né? E, mais ainda, uma análise que pode ser dirigida a mim, a quem faz ciência. Então, também simétrica nesse sentido. No entanto, me deparei em alguns momentos com a necessidade de um crivo, né? De uma assimetria, onde eu pudesse dizer: isso aqui é científico e isso aqui não é. Né? Que é uma tensão imensa, que, obviamente, eu não resolvi. Então, se eu dissesse, este livro resolve, eu estaria só enganando vocês ou estaria surtado. Outra categoria da psiquiatria. Mas eu não vou dizer isso, não resolvi nada. Mas, de fato, encarei esse problema. Né? Então, não tanto na teoria, mas, de fato, quando você vai olhar os objetos, né? E não por acaso, em algum momento, nesse capítulo que eu falo do conluio, do suposto conluio internacional, tem um jornalista desse site de extrema-direita que ele não sei se vocês lembram, isso que é muito interessante da pesquisa, né? Porque coisas muito recentes a gente rapidamente já esqueceu. Por exemplo, o Futurice. Ninguém lembra. Existiu um ataque, era um programa de governo, era uma política para destruir, simplesmente acabar com o financiamento das universidades. Existiu isso. Né? Mas e agora metade ou vai falar assim, não, é verdade, teve o futuro. E outra parte vai falar, não vi, nunca ouvi falar. Né? Mas como a pesquisa permite isso, que você, né, mantém essa memória. No meio de toda essa baixaria, teve um caso de uma criança grávida no Espírito Santo que foi perseguida. Né? E aí, nesse momento, eu não consigo deixar, né, então, essa minha atenção de simetria e assimetria, eu falei assim, eu acho que é quase textual, eu escrevo assim, isso é mentira.
Que é uma coisa que eu jamais diria para um aluno fazer. O sociólogo não está avaliando a realidade, não estou julgando a realidade. Mas aquilo era, né, chegou no meu limite, que para mim era obsceno. Então, aí eu estou dando a carteirada autoritária, eu estou dizendo que isso é mentira, né? Porque ele fazia no seu texto lá, enfim, o elogio daqueles grupos que foram assediar a garota, que teve que ir para o Espírito, teve que ir para o Nordeste. Enfim, um terror. Mas é sobre isso. Gente, eu dei um depoimento aqui que parece que o livro é ótimo, ele é super engraçado. Não é pesado assim. Mas é que ele tem muita conexão com o que continua acontecendo, né? Não é por ter levantado alguns problemas que também vêm, que são problemas da teoria mesmo, né? Agência e estrutura, né? É, capacidade de mobilização, é ou não é movimento, acho que ele vai ficar, espero que de pé por algum tempo. É isso, obrigado. Obrigado. Gente, eu esqueci de mencionar que Isabela estaria aqui conosco, mas ela teve um percalço e então ela fará participação online, embora estava prevista na divulgação como uma participação presencial. Então, quem gostaria de comentar primeiro, Isabela? Tá bom. Então, Isabela, cedemos a palavra para você? Sim, pode ser. Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, antes de começar a agradecer, vou começar me desculpando e explicar por que que eu estou sem vídeo. Estou me recuperando de uma conjuntivite alérgica, enfim, além de estar com os olhos que não estão muito apresentáveis publicamente, eu não estou conseguindo ficar com luz, então não daria para transmitir por vídeo. Então, peço desculpas. E, enfim, fiz um esforço, falei com a Camila, logo que fui ao médico e comecei a tomar aqui os corticoides, eu falei com a Camila que não queria perder, enfim, se a gente conseguisse uma forma de participar, porque para mim é uma honra e um prazer enorme poder dialogar com o Zé, com esse livro. Eu acho que esse é um caminho já de anos de diálogos, de coisas que a gente tem conversado e que eu aprendo muito com o Zé e aprendi muito com o livro. Então, enfim, só para justificar porque eu estou sem câmera. Aproveito para agradecer ao Sebrap, né, pela oportunidade, é sempre um prazer estar nessa casa. Agradecer Camila pelo convite, Zé, Adrian e Joaquim também, é um prazer participar dessa mesa. Eu vou começar com um ponto que, enfim, não vou fazer também uma fala muito longa, vou fazer alguns apontamentos mais breves, mas eu vou começar com um ponto que o Zé termina dizendo que o livro não resolve, né? E eu acho que resolve, sim. Eu acho que o livro tem vários caminhos de resolução, não só do ponto de vista de pensar uma agenda de pesquisa, e isso é o que eu achei mais interessante do livro, porque eu acho que o livro pode nos ajudar a pensar um campo, né, tanto no sentido de pensar anti-intelectualismo e negacionismo, mas também temas correlatos, né, que é, por exemplo, o meu caso que eu não trabalho tanto com anti-intelectualismo, trabalho com negacionismo, teorias conspiratórias, extremismos. Então, acho que o livro fornece apontamentos importantes para a gente pensar uma agenda de pesquisa, né, e uma agenda de pesquisa que seja a partir do Brasil, num ponto que acho que é muito interessante do livro, que é dialogar com a literatura internacional, principalmente produzida nos Estados Unidos, a partir dos anos 60 e 80 e mais contemporânea, mas também colocar, imprimir questões e acho que inovações teóricas e metodológicas a partir do Brasil. Então, acho que o livro, só isso já seria um mérito muito grande da gente pensar como é que a gente cria uma agenda de pesquisa que vai lidar com essas questões, né? Do ponto de vista de para onde olhar, métodos, caminhos, né? Acho que o livro tem uma digamos, originalidade, mas também algo generoso de apresentar também os problemas, né? No livro a gente consegue ver não só, digamos, aquilo que está pronto e o livro acabado, mas a gente consegue passar e acompanhar os percalços, as dificuldades, dá para ver no livro, principalmente num contexto de pesquisa que parte dele se deu durante a pandemia, né? Em que atravessou todos nós, não só como pesquisadores, mas também do ponto de vista pessoal, por diferentes razões. Então, acho que isso já seria um mérito muito grande.
Mas acho que o livro, para falar da segunda parte, né, da parte que eu acho que ele resolve, sim, e traz pistas importantes para a gente pensar, não só como estudar, mas também como lidar com esse imbricamento, né, de anti-intelectualismo e de negacionismos. Eu, enfim, vou apontar alguns que eu acho que podem ser interessantes, até para quem, enfim, ficar um convite, né, para quem quiser ler o livro, que eu acho que pode ser uma experiência interessante pensar nesses pontos, né, de como é que o livro resolve. Então, os pontos seriam, né, a ideia que está no livro, que está em diferentes capítulos, né, de que o anti-intelectualismo não é uma coisa nova, né, e aí a gente está falando de um processo dos anos 60, dos anos 80 para cá, e que é um projeto político, né. Esse ponto, eu acho ele importante de ser recuperado, e acho que o Zé é muito feliz em trazer essa discussão, principalmente de como a indústria do tabaco começa a utilizar uma série de agendas, uma série de estratégias, porque isso nos lembra que tem uma necessidade econômica, né? Então, ou seja, o negacionismo não é uma parte dele, ou melhor, os negacionismos, né, e os anti-intelectualismos são coisas complexas, matrizes diversas, mas uma parte desse projeto visa lucro, né? Visa produzir lucro para algumas empresas. Então, ou seja, negar a ciência, né? Então, no caso da indústria do tabaco, produzir trabalhos que muitas vezes colocam a dúvida sobre trabalhos que apontavam, né, os riscos do tabaco para a saúde coletiva, significa basicamente vender cigarro, né? E isso nos conecta com 2025, de uma notícia recente que saiu agora essa semana, de que a Meta, enfim, né, dona do, entre outros, o Facebook, que 10% da receita das propagandas do Facebook vinham de anúncios que ou eram golpes ou eram anúncios falsos e entre eles anti-ciência, né? Então, ou seja, a Meta não só sabia disso, mas como vê nisso uma indústria lucrativa, né, e incentiva esse tipo de anúncio. Então, acho que isso repõe a gente a pensar o debate, a partir do trabalho do Zé, de situar essas matrizes negacionistas e de anti-intelectualismo como parte de uma agenda do capital, né? Seja, enfim, tanto do ponto de vista histórico da negação da agenda, né, crítica sobre o tabaco, seja no negacionismo climático, seja, por exemplo, na venda de anúncios de uma plataforma como a Meta, né, como o Facebook, que, enfim, possibilita, né, não vê problema em colocar anúncios que sejam anúncios falsos. Entre eles, os mais comuns são aqueles principalmente relacionados a doenças e curas, né, em que você tem o Drauzio Varela supostamente vendendo produtos que resolvem magicamente qualquer tipo de doença. Então, eu acho que isso seria uma primeira questão, né, de que a gente está falando de uma coisa que historicamente ela não é nova e que ela vai ganhando diferentes contornos. Na pandemia, ela ganha um contorno muito mais específico e passa a fazer parte da vida de todas as pessoas, mas que basicamente isso é uma agenda que só dá para entender se a gente também entende o movimento do capital, né? Um outro ponto que eu acho que o livro traz de resposta é o quanto essas questões são matrizes da extrema-direita, mas ela pode aparecer fora da extrema-direita, né? Então, pode aparecer em qualquer espectro político, apesar da extrema-direita, principalmente no caso Trump e Bolsonaro, terem utilizado e tentado ganhar, né, capital político com a pandemia. Apesar disso, o negacionismo e o anti-intelectualismo pode aparecer em qualquer espectro político. Eu acho que isso, para a gente, é uma questão importante, principalmente se a gente está falando do negacionismo climático, né? De que muitas vezes a gente pode, inclusive, já que a gente está no contexto da COP30, de que a gente pode ter um governo que supostamente é pró questões ambientais, mas que na prática pode adotar políticas que sejam negacionistas, né? Eu acho que esse é um desafio grande também da gente prestar atenção do quanto essas agendas podem aparecer em qualquer espectro político, né? Mais um ponto que eu acho interessante do livro é que não tem associação entre negacionismo, anti-intelectualismo, necessariamente só com burrice, né? Com a falta de inteligência.
esse é o caminho que eu acho que é o caminho mais fácil de ir, que é o caminho que o Zé refuta, né, e traz um ponto muito original. É o caminho que eu acho que é o mais fácil, é o caminho que, do ponto de vista da opinião pública, é aquele que dá mais ibope, que dá mais, enfim, que nos consola, né? Então é muito fácil, muito acalentador ouvir, né, e dizer, essas pessoas, elas são simplesmente desprovidas de inteligência, né? E, basicamente, eu acho que o que o Zé mostra em diferentes capítulos é que se a gente faz isso, por isso que eu acho que o livro resolve muitas coisas, se a gente faz isso, a gente não consegue lidar com essa temática, né? A gente só vai conseguir lidar com essas questões se a gente entende que o projeto é provido de muita inteligência, de muita engenharia, ainda que os atores que performam esse projeto possam ser idiotas, né? Então, acho que esse é o ponto paradoxal, né? Isso não significa dizer que eu estou fazendo um elogio à inteligência do Bolsonaro, mas basicamente significa dizer que existe uma agenda que ela é muito maior do que o próprio Bolsonaro, que é uma agenda que vem do conservadorismo muito longa, de décadas, que tem a ver com recursos financeiros, tem a ver com interesses do capital, e que, claro, que tem muita engenharia e muita inteligência por trás disso, e que pode ser performada por indivíduos que em si possam ser desprovidos de inteligência, né? Então, acho que esse é um ponto também que me parece muito refinado no trabalho do Zé, e que é difícil da gente lidar. Isso, para mim, pensando o que eu aprendo com o livro, enfim, com a minha equipe, a gente escreveu um artigo também relacionado às questões de negacionismo e teorias conspiratórias sobre antivacinas, né? E no trabalho, no artigo, a gente fez um movimento que era similar e que eu acho que, inspirado agora no Zé, também me ajuda a alargar um pouco até essas análises, que era, nesse caso do nosso artigo, como essas agendas negacionistas, elas mobilizavam afetos, né? Principalmente medo e pânicos morais, sexuais, de gênero, e daí, inclusive, várias afinidades que eu tenho com essa agenda que o Zé construiu aqui. Mas, apesar de mobilizar afetos, isso não significa que não tenha uma racionalidade por trás desse projeto. E eu acho que esse é o difícil da gente entender. O quanto que, para usar um autor que eu gosto bastante, que é o Michel Dissertot, quando ele vai fazer a distinção entre tática e estratégia, né? A estratégia é aquilo que é o macro, né? Então, a Meta tem estratégia, a indústria do tabaco tem estratégia, mas ao mesmo tempo você tem as táticas, que é como o micro, né, vai mobilizando dentro dessas estratégias. Então você pode ter em estratégia ela não ter muita racionalidade aparentemente, desculpa, a tática, né, não ter muita racionalidade, mas a estratégia tem, né? Então acho que o difícil é a gente entender como é que essas coisas se combinam, né? E, enfim, para também já encerrar e não tomar tanto tempo para ouvir os colegas, mas me lembra também essa questão dos ataques às universidades, uma situação basicamente por isso que eu acho que é muito feliz a discussão sobre gênero quando ela aparece aqui. Quando a gente tem a relativa democratização do acesso ao ensino superior, quando a gente vai ter a adoção de cotas, quando a gente vai ter um debate sobre questões de gênero na ciência, questões raciais, quando, enfim, a universidade vai se tornar um pouco menos elitizada, né, a gente passa a ter esse discurso nas últimas décadas, né, mas principalmente a partir da década de 2010, a gente passa a ter esse discurso que hoje vai desembocar em ter jovens influencers, muitos deles em idade muito jovem mesmo, né, crianças, adolescentes, construindo podcasts para explicar para a sua audiência de por que não compensa estudar, não compensa fazer universidade, né? Então, ou seja, quando a universidade, para resumir e para usar uma imagem que é do filme Que Horas Ela Volta, quando a universidade passa a ser um lugar em que você tem pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans, mulheres, você passa a ter pessoas pobres, ela deixa de ser um lugar em que produz legitimidade. Quando a gente vai ter uma ciência que, principalmente, né, a partir do painel de mudanças climáticas, vai tirar essa ideia e de que
ciência é separado de política e vai falar em mudanças climáticas, por exemplo, e num tipo de ciência em ação, né, que não só faz diagnósticos, mas que faz uma intervenção no mundo, a ciência deixa de ser algo positivo, né, algo que é bem visto pela sociedade e vai ter esse ataque. Então, eu acho que é importante a gente conectar esse processo, né? E aí a gente vai ter, e o livro traz isso em diferentes momentos, a figura do Olavo de Carvalho, como essa figura que vai falar sobre os perigos da universidade, né? E dos medos que se tem da universidade dentro desse projeto que o Zé bem colocou agora na fala dele, que é da gente entender como é que a barbárie é racional. Eu acho que isso talvez seja o nosso principal desafio, né? Que continua sendo barbárie, continua sendo, enfim, absurdo, mas ao mesmo tempo dotado, né, de uma relativa racionalidade. No trabalho do Zé, isso vai passando pelo Escola Sem Partido, vai falar sobre questões relacionadas à saúde reprodutiva, direitos reprodutivos. E aí, a última coisa que eu vou comentar, para encerrar agora de fato, é como uma outra armadilha que seria muito fácil de se cair é a ideia, então, de que para ir contra o anti-intelectualismo e negacionismo, teria que ir contra a pseudociência, né? E a defesa de uma ciência em que o Bruno Latour vai chamar de ciência com C maiúsculo, né? E eu acho que isso nos coloca num lugar como pesquisadores que é um lugar muito ingrato, né? Eu, por exemplo, que sou professora também de antropologia, costumava dar Bruno Latour em aula, e o Bruno Latour, da face do Bruno Latour de crítica à ciência, por muitas razões. Por razões coloniais, por razões históricas, por das mais diferentes razões, por desigualdades do ponto de vista econômico, da produção de ciência. E, basicamente, pós-pandemia, eu me vi numa situação constrangedora de recolher essa crítica à ciência, porque fazer a crítica à ciência, essa ciência com C maiúsculo, que era o que a gente deveria estar fazendo para aperfeiçoar a ciência, e pensar outros saberes, né, como de populações indígenas, etc., pluralizando, né, os saberes, pode ser vista como um tipo de crítica em que fica muito próxima de um terraplanista. Então, acho que isso nos coloca numa situação de uma espécie de retrocesso, né, do que as ciências humanas têm construído historicamente e como a gente teve que recolher um pouco essas críticas, né, e fazer uma espécie, mesmo que temporária, de uma defesa da ciência que não era a defesa da ciência que a gente queria propor, né. E aí lembro muito do trabalho da Pasternak, que vai, enfim, atacar, né, e vai falar em pseudociência, atacando, entre outros saberes, o da psicanálise, por exemplo, e aí, enfim, se colocando como uma espécie de embaixadora da ciência, com C maiúsculo, e que também não é isso que a gente, enfim, que a gente acha que deveria acontecer, né? O que a gente quer é a crítica da ciência com C maiúsculo, mas não necessariamente a aniquilação de outros saberes plurais que podem ser, enfim, que não necessariamente sejam científicos, mas que são importantes, inclusive se a gente for pensar do ponto de vista da preservação ambiental das populações, do papel importante das populações indígenas, né, juntamente com os cientistas, em diálogo com os cientistas, para a gente pensar saídas para a emergência climática. Então, enfim, eu acho que o trabalho do Zé é inspirador nesse sentido, por oferecer respostas, ainda que elas possam aparecer no livro em diferentes contextos, elas não vão estar um capítulo específico, né, em que estão ali as respostas, o que eu acho que é bom, porque a gente vai assimilando aos poucos, e acho que o trabalho não cai nas armadilhas que seriam as mais fáceis de cair, de produzir uma espécie de crítica até um pouco moralizante, né, a respeito da ciência, como se tudo isso se pudesse se contrapor a uma ciência correta, monolítica, com C maiúsculo, uma coisa um pouco, né, a ideia de algo que é produzido, né, pela NASA, algo assim, né? Então, enfim, eu acho que entre esses ajustes possíveis é um trabalho que é muito refinado e que aponta uma agenda de pesquisa, de como pesquisar essas temáticas de uma perspectiva crítica, mas sem assumir uma perspectiva que me parece que retrocede muito em termos da gente pensar as contribuições das ciências humanas, inclusive para as hard sciences, né? Enfim, queria de novo agradecer muito, dizer que foi um prazer ler o livro,
quando a gente lê, assim, na primeira vez para comentar, é uma leitura sempre mais rápida, eu vou ler ainda outras vezes, vou usar em aula com certeza, e fico, muito feliz pelo convite. Agradeço muito. É. Muito obrigado, Isabela. Então, deixa a palavra com o Joaquim. Bom, queria primeiro agradecer o convite, a Camila, ao Zé, ao Zebrap. É um prazer para mim estar aqui. Eu costumo, para usar uma metáfora golfmaniana, costumo estar mais no backstage do que no front stage. Acho que eu perdi um pouco o ritmo de jogo aqui. Mas é uma alegria mesmo. Acho que o Zé comentou que já tem algum tempo que a gente conversa sobre esses assuntos e outros também. Acho que passam em parte por esse entusiasmo do Zé de fazer livros. E aí, nisso, a gente também troca algumas figurinhas, trocou. Ele me convidou muito gentilmente para fazer parte do livro que o Adrian mencionou, O Dicionário dos Negacionismos, uma obra super oportuna, com uma concepção também muito interessante, um livro quase de referência, de verbetes, né? E eu fui agraciado, acho que essa foi como eu me senti, porque o verbete que ele me convidou para escrever é justamente um verbete que eu acho que é bastante desafiador, mas que era uma questão que me interessava muito há algum tempo, que é justamente pseudociência, o que é pseudociência, né? E eu venho de uma outra formação, eu acho que em relação ao Zé, em relação à Isabela também, e eu digo isso com uma certa dose de sentimento de, não digo inferioridade, não é isso, mas eu acho que em um determinado momento, a minha formação na filosofia, em filosofia da ciência, eu acho e acho que foi que a gente se encontrou um pouco nesse outro lado, afora a questão de fazer e escrever livros, que acho que é um pouco mais esses temas que o livro do Zé recobre, mas eu fui aos poucos percebendo que tinha um caminho quase necessário da filosofia da ciência, que era minha área de interesse, para uma abordagem mais estudos sociais da ciência, para uma abordagem mais, uma perspectiva mais sociológica, e eu acho que me faz não ver de jeito nenhum como importunação quando você me procura, Zé, que eu acho que eu senti dentro do departamento, dentro do circuito de filosofia, na abordagem que eu queria começar a trabalhar, um pouco solitário, e foi uma coisa importante para mim encontrar um pouco de interlocução, ainda que assim, né, vamos dizer, de um para um nível mais direto, pessoal, mas encontrar uma interlocução com um trabalho mais desse perfil, né? E eu lembro que acho que a gente começou essas nossas conversas sobre esses assuntos justamente na pandemia, talvez já mais para o final do ano de 2020, se eu não me engano. E foi também uma boa coincidência, porque apesar da situação calamitosa, apesar da situação difícil, todo mundo se recorda, eu acho que é como aquela piada que alguém pergunta no avião, é um meme, na verdade, porque tem várias versões disso, e tem algum doutor no avião e aparecer alguém dizendo que é doutor em filosofia, né? E porque quando começou a pipocar essa questão, era justamente isso, né? Quer dizer, eu não... engraçado que a minha casa tinha uma médica e um doutor em filosofia, né? Quer dizer, alguém que realmente estava habilitado a agir, a ajudar com a situação, mas disparou essa ideia de, tipo, bom, eu, eu tenho algumas sinapses começaram ainda desordenadamente a pipocar, né? Bom, isso tem alguma coisa acontecendo aqui que eu reconheço é, que tem algum padrão interessante aqui. Esse debate, essa crise, no meio de uma crise como essa, e essas respostas discursivas, políticas, quer dizer, isso tem alguma coisa de familiar, né? E, enfim, como um doutor em filosofia, numa situação de emergência, o que a gente faz? A gente vai ler mais um livro. Se enfia e volta a, vamos dizer, a relativa inutilidade. Mas, enfim, então eu acho que foi uma alegria que acho que a gente percebeu que também tinha formas de ver muito semelhantes, assim, eh, de pensar o papel da ciência, o papel da anticiência num discurso que ele não é só abstrato, né? Um ataque
que está contaminado com circunstâncias e que passa por instituições, passa por discursos, passa por estratégias, passa por grupos. Então, eu acho que eu fui acompanhando também, não todos os artigos do livro, mas alguns eu já tinha lido, mesmo antes de publicados. E ao contrário, eu acho, então, na minha reação de filósofo, eu acho que você fez uma reação que é mais de quem põe a mão na massa, que foi se debruçar de uma forma mais empírica sobre como isso se produziu, como essa questão que é o assunto do seu livro, e eu acho que é importante talvez voltar então na questão, é feliz que você tenha usado no plural, então eu acho que isso te indica, se a gente passou essa questão do termo negacionismo, como ele pode ser problemático, ou ele pode dar falsas impressões, mas eu acho que ele no plural ajuda bastante no seu argumento. São negacionismos, né? Eles são estrategicamente, discursos estrategicamente mobilizados em determinadas circunstâncias, sempre numa arena em disputa. Então, isso um pouco por conta do contexto, para dar um pouco da minha alegria, mas também como para mim é importante ver o resultado disso, como você se debruçou, como você realmente dedicou esses últimos anos, entre todas as outras tarefas que o Adrian listou aqui, a coligir, a dar uma perspectiva que é real, em tempo quase real e concreta, sobre como esses discursos operam, né? Eu estou menos acostumado por formação, quer dizer, eu acho que eu não conseguiria ter a paciência de me debruçar sobre o material que você se debruçou tanto, por tanto tempo. Então, eu acho que é um trabalho super bem-vindo para esse campo de discussão, para esse campo de pesquisa, da questão, vamos dizer, mais ampla dos estudos sociais da ciência e principalmente com essa ponte que tem, que eu acho que ela é necessária com contextos políticos, com contextos sociais, né? Eu tenho, assim, 4 questões que são de diferentes ordens, elas vieram, né, ao longo da leitura. Só reforçar que eu acho que o livro tem uma coerência muito grande, eu acho isso um ponto muito positivo. Acho, inclusive, que você juntou produções anteriores, o que é uma coisa muito importante, porque apesar da compreensível valorização maior do artigo no meio acadêmico, eu acho que o livro proporciona fazer 2 coisas que o artigo não necessariamente faz, que uma situação, a situação como essa aqui, né? A gente sentar para debater um argumento um pouco mais longo. O livro é um objeto que chama as pessoas, as pessoas vêm, tem seu prestígio, se não tanto assim na pontuação da carreira e etc., o que é compreensível, né? A avaliação por pares tem lá seu papel, mas ele cria essa situação social aqui que é importante, e por outro lado permite a gente ver o argumento se desdobrando, né? Um argumento em diferentes, ou com diferentes objetos, e um pouco amadurecimento desse argumento, né? Então, acho que tem esse ganho muito grande que o livro traz. Eu acho que ele tem também, ao lado de uma reflexão que é teórica, ele tem uma visão muito concreta, muito documentada desses debates no Brasil nos últimos anos. E é o que eu queria passar, como eu falei, as minhas perguntas elas não têm, vamos dizer, dimensões, elas só têm, elas, vamos dizer, têm dimensões diferentes, né? A minha primeira, talvez, é mais pontual, a segunda eu me permiti uma cota de pergunta de filósofo para você. Eu te conhecendo, acho que você vai revirar os olhos quando eu fizer, mas tenho certeza que você vai ter uma boa resposta. E depois outras 2 que são. A terceira não é. Porque eu acho muito coerente, muito madura a sua perspectiva, mas é talvez algo que podia ser complementar na abordagem, digo, e poderia entrar transversalmente, acho que em muitas coisas que você fala no livro. E a última voltando, acho como a Isabela também terminou, pensando um pouco no presente e no futuro próximo, não dá para fazer uma futurologia exatamente, dá para ver algumas tendências e pensar temas que acho que o livro permite, pelo menos, do mesmo jeito que na pandemia, no primeiro momento, acho que quem tinha interesse sobre esses temas viu alguma coisa ali que fazia algum sentido, apesar do absurdo. Eu acho que é possível a gente, enfim, também tentar entender algumas tendências contemporâneas e onde elas podem dar. Então, a primeira pergunta ela é mais
ela é mais pontual. Eu sei que quando você fala os capítulos, o Olavo de Carvalho aparece bastante no seu texto, né? E de um jeito que é um mergulho para um determinado argumento, e eu entendo que não foi um estudo exaustivo do trabalho. Tem muita gente fazendo isso, quando a gente está se dando ao trabalho de também mexer no material. Eu uma vez, acho que de tédio, eu peguei um livro no Natal na biblioteca, e fui folhear um livro que é anterior a esse que você cita, que eu acho que é importante, eu acho que o prefácio, principalmente, do Jardim das Aflições, que você deve ter visto, deve ter pego, pelo menos. Eu acho que, para pensar essa questão do um anti-intelectualismo intelectualizado ou desse oposicionismo, esse antagonismo, a formação do intelectual contrarian que você menciona, né? Eu acho que é uma peça sem igual, assim, contemporânea no Brasil. Eu acho que eu tenho a mesma opinião do Olavo de Carvalho, todo mundo nessa sala, inclusive da consistência do trabalho dele como filósofo, que é baixa, mas enfim, ele é um fato, né? Ele é um fato que que justamente, né, pensando nessa questão de pseudociência, quando você adota uma certa perspectiva de entender a vida intelectual, vamos dizer, não dá para deslegitimar de mão um circuito intelectual que tem todos a parafernália da vida intelectual, né? Então, que é o caso do Olavo de Carvalho. Acho que se vocês mais ou menos sabem, ele tem diferentes encarnações de astrólogo e depois, mas sempre muito antenado com tendências internacionais, circulando em publicações que têm alguma relevância ou ecoam correntes de pensamento com uma certa solidez institucional, desde quando ele era o biruta lá da transmigração das almas e tal. Mas o que mais importa é que o ataque aos intelectuais uspianos, que foi a versão dele, né? Começa ali no Jardim das Aflições, né? É uma diatribe contra um evento, é tudo muito tão particular, tão provinciano, que é interessantíssimo. É um evento no MASP sobre filosofia, acho que era a gestão da Marilena, se eu não me engano, na Secretaria de Cultura. E ele sai de lá e ele escreve o livro numa febre, assim, de alguns dias. Tem todo um negócio interessante, assim, do ponto de vista. E tem trechos ali que poderiam ter saído da escola uspiana dos intelectuais periféricos, sabe? As lamúrias de que é difícil ser intelectual periférico, é difícil fazer filosofia, ninguém tem erudição nesse país, tal. Tem alguma coisa lá que, enfim. Então eu acho interessante isso, essa guinada. E serão duas coisas, assim, eu acho, primeiro, eu sei que ele não é o objeto do seu livro, mas eu pensando nessa questão dessa zona cinzenta da vida intelectual e científica, acho que é um caso interessante. E a outra coisa seria também, acho que você vai muito para os livros, mas seria muito interessante pensar também a reprodução desses circuitos no circuito, nas interações mais face a face, né? Nos cursos, principalmente. E como isso correu paralelamente, talvez sem, fora do radar, né, vamos dizer, da vida intelectual mais estabelecida. Eu sei disso porque muita gente me perguntou, gente conhecida, uma coisa muito anedótica também, mas porque estava interessado, queria saber do Olavo de Carvalho, se vale a pena fazer o curso dele e tal. Isso foi um pouco uma pré-história da emergência dele como o Rasputin, né? Como uma figura assim influente, e principalmente no pessoal com formação superior, com tendências liberais, assim, com alguma vaidade intelectual. Então, acho também, assim, além dos livros, além desse material, seria interessante fazer esse levantamento, ver como é que isso se reproduziu também de uma forma que é a mais antiga da reprodução da vida intelectual, que é a relação mestre-pupilo, né? As cadeias geracionais enfim, então isso é menos uma ausência, mas é uma coisa que o livro me fez pensar. Então seria isso, assim, outras questões talvez interessantes, outros pontos interessantes dessa figura e o papel que ela tem, particularmente nesse nó todo nosso, mas também como justamente essa necessidade de olhar com um olhar um pouco, né, com
pegar com luvas, mas não ter medo de mexer com coisas que são, vamos dizer, estão às margens da ciência, estão às margens da vida intelectual. Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou tentar ser mais breve aqui nas outras. E a segunda é a que eu falei que é mais filosófica, assim, e acho que tem a ver com o capítulo, que se eu não me engano é o primeiro, né, que é o, deixa eu só, é o primeiro Ciência com aspas, né, e que eu acho que você usa, né, retoma o título do artigo da Manuela, né, e, enfim, eu acho super pertinente, porque justamente tentar retomar essa evolução, essa transformação do conceito de cultura, que é super conhecido, Antropologia 1, né, de um conceito mais normativo, de um conceito que pressupõe uma evolução, que pressupõe uma hierarquia, ter ou não ter cultura, e civilização, enfim, esses binômios, e tentar pensar isso na ciência também, né? Pensar que, enfim, os discursos têm diferentes formas, ciência é muitas coisas. O que eu fiquei pensando e aí alguma coisa que você falou na sua apresentação me fez pensar que talvez sua resposta em alguma medida seja assim, que se a ciência não é um outro tipo de animal, talvez, não sei, no sentido, nessa comparação com a cultura, que eu sei que você faz mais como um exercício, mais como um paralelo do que, né, do que identificar as duas dinâmicas, é uma ciência monolítica para uma ciência que pode ser muitas coisas, mas se lidar com ciência em algum momento não existe, pelo menos pensar na ideia de horizonte de verdade, né? Eu sei que você é até onde eu entendo, um realista crítico nesse sentido, quer dizer, né? Não é um relativista, acho que você insinuou que agora há pouco. Mas como você pensa? Então, minha pergunta seria um pouco essa, assim, se a ciência não tem um pouco, não tem se isso não é uma diferença que faz diferença, né? O horizonte da verdade, inatingível que ele seja, etc., mas uma diferença que faça diferença e é o que um pouco faz a gente ser reticente com relativismo e com pluralismo que a gente está muito contente em aceitar para a noção de cultura, né? E com toda razão. A terceira pergunta, ou terceiro comentário, enfim, e aí eu falei que é uma coisa que não é que eu acho que seja uma ausência, mas eu achei que fosse aparecer. Então, quando você fala em crise de expertise, confiança na ciência, negacionismo, etc., eu fiquei pensando na perspectiva, e principalmente crítica à universidade, é a crítica política à universidade mesmo. É, é, Se não tem aí, ou não caberia, não valeria a pena, não esclareceria um pouco, pensar também em termos de crise da sociedade credencial, ou do credencialismo, é, no sentido de pensar a sociedade contemporânea como uma sociedade em que a credencial educacional é um fator fundamental de estratificação, de status, enfim. E isso entra em crise circularmente, né? Pensando historicamente os altos e baixos da sociedade credencial, não sei, da necessidade de mandar o seu filho para a academia de Platão, se você quisesse que ele tivesse um futuro na sociedade grega, ou que ele fosse ficasse de fora das elites, né? Digo isso meio brincando, comparando isso, mas de fato, assim, uma ascensão e perda de relevância, principalmente ver a inflação de credenciais, né? Ela deixa de valer tanto, enfim, o diploma deixa de valer tanto, né? Eu acho que isso poderia ter a ver um pouco, inclusive, com as expectativas que a expansão da universidade trouxe, e se não tem um rescaldo disso, com a expansão. Longe de mim falar mal da expansão das universidades, eu acho que é um valor em si mesmo, a educação, mas acho que você olha a perspectiva, a relativa frustração com os ganhos da credencial educacional. E como isso não aparece, ou eu tenho uma credencial e não se cumpre a promessa, vamos dizer, no mercado de trabalho, né? Ou enfim, ou, ou essa credencial não tem valor em outro sentido. Então, isso alimenta uma crítica, quer dizer, por que a gente está financiando a universidade? A universidade é uma. O que que a gente tá, por que a gente está fazendo isso? E a única defesa que a gente ouve é de gente de dentro da própria universidade, então essa é uma defesa autointeressada, etc, etc. Não que eu ache isso, né? Estou pensando no discurso. Terceira pergunta. Então, a última, a quarta, daí pensando um pouco mais para frente, né? Nessas
esses encontros entre ciência e política, é, eu acho que uns anos atrás a gente teve um grande momento de oportunidade de fazer do negacionismo ser um discurso muito estratégico. Em outros momentos também, quer dizer, os episódios famosos da questão das leis antidarwinismo ou da equiparação, né, de diferentes teorias sobre a evolução das espécies, ou a origem das espécies. Então, a ciência aparece na política nesses casos, desse ponto de vista mais do negacionismo, mas parece que tem uma aliança hoje diferente, essa aliança tecnológica com a direita tem uma aliança um pouco diferente, quer dizer, parece que virou um pouco, né? O jogo virou assim. A aliança é justamente voltou um certo futurismo, um entusiasmo com a coisa, a ideia de technological fix, né, para os males da sociedade e tal. Então, ao mesmo tempo que se bate nas elites acadêmicas, é óbvio que pensando em todo o discurso em torno da inteligência artificial, mas não só, mas principalmente do papel e da influência que os meios, as empresas, os empresários, as figuras em torno desse mercado têm, em particular com esse governo agora nos Estados Unidos, e tal, mas acho que no mundo inteiro, influencia no mundo inteiro. Então, se a gente fosse usar um pouco esses seus elementos, ou como você, ou se você vê alguma coisa ressoando nessa nova aliança, agora numa direita pró-tech, vamos dizer assim, né, a favor da tecnologia, a favor, e não necessariamente uma esquerda anti-intelectual, né, tentando fazer um paralelo que talvez um pouco forçado entre vida intelectual e vida tecnológica, que é uma coisa mais da indústria, etc., mas que tem seus pontos de contato, né, bastante próximos. E são esses meus comentários. Acho que isso foi também, vamos dizer, para voltar ao começo, as sinapses que o livro me despertou, assim. Eu acho que super contente de ver o livro pronto, Zé, que vem o próximo, né, que eu sei que tem coisas sempre em preparação, e muito bom. Eu acho que é um livro que tem que ser lido. Eu acho que é um livro que tem uma qualidade, dentro desse debate, excepcional. Então, super obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Deixa eu perguntar para você. A gente abre uma rodada para a plateia e depois você responde, ou primeiro você responde, depois abrimos uma. Eu tenho a chave da casa. Então responde depois, assim damos mais elementos à plateia para se animar a perguntar. Bom, obrigado, Isabela. Obrigado, Joaquim. É difícil, né? Bom, eu vou juntar aqui, então, 4 coisas que a Isabela falou e que eu não dei muito destaque, né, na primeira apresentação. Eu gostei que ela deu muita ênfase ao anti-intelectualismo, que para mim, na verdade, era um objeto muito mais caro, né? Na verdade, começam porque eu sempre tive um grande apreço pela sociologia dos intelectuais, né? Eu vou terminar, então, essa resposta vai ainda se desdobrar lá nas questões do Joaquim. E, e de fato, né, ele não são análises de conjuntura. Eu gostei que ela falou isso, né? Você sempre remete a um processo maior, e tem essa frase aparece de várias formas no texto. Isso não começou na pandemia, né? Porque, enfim, são processos que vão se transformando. Esse é um dado muito interessante que ela falou aqui sobre a falta de inteligência, que ela puxou para uma coisa mais, né? dessa- Isso aparece esteticamente de uma forma muito grotesca, mas isso é um dado muito interessante de um conjunto de estudos que mostram que a educação formal não é sinônimo de, de uma ilustração científica. Isso é muito, muito profundamente interessante, né? Então, assim como de um ponto de vista mais amplo, né?
a divulgação científica, ou você, né, fazer assim, zilhões de shows, não vai mudar o que as pessoas pensam sobre determinados temas. Porque não é uma falta de informação, não é falta de educação formal que está em jogo. Elas aderem a determinadas agendas por razões políticas, valorativas, né? Então, isso é um dado muito interessante. Uma coisa que eu não exploro, que eu gostei muito, que a Isabela trouxe, e que eu acho que é uma agenda, né, que está pipocando aí, que já está aparecendo bastante em movimentos sociais, é a mobilização do afeto, né? Isso é central. Mas não acho que seja contemporâneo. Também isso não acho que seja contemporâneo, né? Como o Joaquim falou, tem um outro livro que eu estou terminando que mostra como a transição foi uma intensa disputa de afetos, né? E esse ponto, vou responder os ataques à universidade, vou juntar com as questões do Joaquim, mas eu gostei muito desse ponto que a Isabela sublinha, de como fazer uma defesa da universidade. Isso é muito difícil, porque a gente está numa situação muito delicada, porque a gente não pode mais fazer, não adianta uma retórica elitista, assim, ó, isso aqui é para poucos mesmo, né? Ninguém está disposto, ninguém acha isso. Muito embora a estrutura da produção científica seja elitizada, mas em termos morfológicos, não é? Em termos descritivos, não é? Não é como no conluio da extrema-direita, né? No imaginário, que a universidade é uma elite, não é isso, né? Mas em termos morfológicos, ela é elitizada, ela é elitizante, né? E de fato, então, e como fazer essa defesa sem implicar nisso que ela chamou de retrocesso, sem fazer o que fazem a maior parte absoluta dos nossos colegas, que é dar cartadas autoritárias. É assim, isso aqui é ciência. Fala assim, gente, calma. As pessoas estão querendo conversar, né? Não é tudo ataque, né? Então e a gente tá, e nesse sentido o livro não oferece nada, só oferece o que não fazer, mas não oferece uma coisa, ó, tem que fazer assim, né? A implicação disso tudo é no limite que a divulgação não vai salvar o mundo, né? Ela tem que ser repensada. Então você tem que olhar para um grupo muito específico, né? Você tem que saber como você está falando, né? Não é assim, eu vou sair fazendo. Se você sair fazendo, você vai só fazer o que você faz, que é texto científico. Você precisa de um jornalista. As agências de financiamento têm que pagar esses jornalistas. A gente não sabe fazer. Ponto. Tem uma expertise para isso, né? Então, porque fica muito nessa euforia. Porque, na verdade, falando essas coisas que a gente fala, vamos fazer divulgação científica, a gente é só se celebrando mais uma vez. E não está comunicando nada. Desculpa, gente. Né? Porque fica assim lá, 50 views não é nada. Bom, Joaquim, de fato, eu não peguei o Jardim das Aflições, foi engraçado porque depois que eu tenho um capítulo que chama Orwell a Brasileira, que é como o Orwell foi, para usar um termo neutro, foi recebido pela extrema-direita brasileira, como ele é lido e circula na extrema-direita. Então, daí que eu encontrei essa ecologia desinformacional, em cujo centro está o Olavo de Carvalho, com certeza. Então, mostro a construção de um panteão cultural, intelectual, reacionário. E você tem razão. Olha que interessante, eu fui para a Unbox e aí vieram falar comigo. Ah, eu quero te chamar para uma qualificação porque o meu aluno vai fazer uma dissertação sobre os cursos que ele dava, né? Você pegou muito bem isso. E, de fato, essa zona cinzenta que você fala da vida intelectual, que mereceria as margens, né? Que mereceriam uma análise própria, eu acho ela uma dica ótima, né? Eu não fiz, né? Mas ela vai no mesmo espírito, porque todo o livro inteiro não fala, por exemplo, em campo, que é uma das minhas maiores batalhas.
Não tem campo científico, não tem campo político, porque eu estou dizendo, é a todo momento, circulação entre, aproximação entre Estado e sociedade, não um campo, o campo intelectual. Não existe, isso é uma ficção. Eu acho que e eu acho que é muito brasileira, inclusive. Eu acho que outras culturas acadêmicas não nutrem tanto isso, mas pedindo esse, né, apontando para essa zona cinzenta, você está justamente, né, dizendo, não tem campo, isso aí é tudo trabalho de purificação, que é mais puro, que é mais científico, que é menos, né, menos puro. Eu vou traduzir a pergunta 2, porque acho que as pessoas, é uma pergunta muito difícil. O Joaquim está perguntando, então no capítulo de abertura chama ciência com aspas, né? Porque aspas é o exercício simples, né, textual, de você designar uma categoria nativa, uma categoria que os atores estudados usam, correto? Então, assim como tem um pró-vida. Pró-vida não é uma categoria trivial, uma categoria que um grupo específico usa para se denominar, né? Então, daí ele leva aspas, né? E aí o título é Ciência com aspas. E ele está perguntando se cultura... Porque essa inspiração vem de uma antropóloga brilhante, cujo título de dos textos dela é Cultura com aspas, dizendo a cultura deixou de ser monopólio dos antropólogos e passou a ser disputada e produzida pelos atores. Não à toa, porque as políticas públicas passaram a exigir uma cultura nativa. Isso está no manual de rodapé, dizendo isso depende de um tipo de interação e trajetória de política pública específica. E ele está perguntando se cultura e ciência são facilmente comparáveis, se eu entendi bem. Eu não tenho uma boa resposta. Eu não acho, não é o tipo de problema que eu me colocaria, mas de um ponto de vista mais formal, eu acho que você tem razão. A ciência, que vale esse nome, porque também tem isso, no fundo, eu vou dormir e acordo acreditando que existe ciência, porque então, por uma parte do debate, simplesmente é uma piada de mau gosto falar que a ciência existe. Também tem um pouco, só para situar, por isso estou falando isso. Eu acredito que exista ciência, com contexto, com limites, com erros, com tudo. E ele adiciona um parâmetro para pensar, né, o horizonte de verdade. Veja, ao longo do livro todo, eu sou muito, eu me tornei um, um pragmático, né? Então, na verdade, é como as pessoas usam, mobilizam a ciência. Estou dizendo, e você falou bem, é um paralelo entre como outros grupos, para expansão de direitos, usavam ou usam cultura. E eu estou dizendo aqui, esses grupos, para restrição de direitos, usam ciência, né? Eles dizem uma ciência patriótica. Veja, na verdade, por que são comparáveis, a meu ver? Mas eu não é nada, não vou bater nessa mesa, né? Que antes aqui era assim, era grito, né? Aí chegou, depois de 88, brincadeira. É, por que é defensável? Porque ambas, cultura e ciência, são, como se falava nos anos 70, são estruturas. Brincadeira. Mas são linguagens, elas são produtoras de realidades. As pessoas a partir. E é isso, né? Esse quando eu me dobrei a isso, as pessoas usam a ciência para qualquer coisa. Ela é uma produtora, uma fabricadora de sentidos, uma fabricadora de imaginários, de fantasias. As pessoas deliram na ciência. Os gráficos que eu mostro no capítulo do movimento anti-aborto é brilhante, porque é um gráfico que não faz nenhum. Se eu quiser explicar para vocês, ele não faz sentido. Mas não é disso que se trata. É de produção de imaginário. Então, ambas são nesse sentido, como linguagens, né, são comparáveis. Mas também não é nenhum. Não defendo assim. Essa me parece a questão mais espinhosa.
E eu entendo, então, dada a tua trajetória, por que que para você... E a Isabela também trouxe bastante isso, né? Os ataques à universidade. Você está aqui levantando o que eu acho um exercício fundamental nisso tudo, que é olhar para essa baixaria e pensar, mas tem um ponto legítimo aqui nos ataques, né? Especificamente, para não parecer tão metafísico, não, mas a universidade não dá o que a gente quer. Então, para que financiar? Isso tem lá seu grau de legitimidade. Assim como quando surgiu lá a vacina, sei lá, em 4 meses, com testes mega rápidos, uma parcela nada desprezível das mães falou: eu não vou dar a vacina. É uma preocupação legítima. Isso não é negacionismo. Todo o meu ponto no livro é esse. Negacionismo não tem nada a ver com uma atitude pontual, individual. E é legítimo que uma mãe simplesmente diga: eu não confio nisso. Joia. Então, né, encontrar né, nesses ataques, ver, não, tem um ponto aqui que faz sentido para mim também, né? Mas a posição que a universidade ocupa, aí não, você que entende mais de comparações internacionais, suponho que você domine mais o cenário estadunidense, mas é, o que o Brasil espera da universidade é um milagre. É muito difícil, porque é, ela foi por muitos anos um critério de cidadania, né? Então, enquanto não teve alguma classe média robusta, né? Até 88, o Brasil era estratificado em quem tem diploma e quem não tem. Então, as demandas para a universidade. As políticas públicas com PSDB e PT se democratizam. O Estado passa a ser mais poroso. E vem todas as demandas chovendo na universidade. Então, o que se coloca é meio que irrealizável também, né? Eu acho... enfim, eu vou dar um exemplo da minha área. Na ficha de avaliação da área, tem o quanto o programa de pós-graduação se empenhou em reduzir as desigualdades. Gente, vocês estão de brincadeira. Tem Ministério da Fazenda, MDS, e a universidade tem que. Você entende? Então não é só a promessa de inserção, eu entendo o mercado de diplomas, mas isso é mundial. Todo o sistema universitário, né, ele vai se democratizando, né, não é popularizando, mas ele vai se tornando mais acessível e aí vai gerando novas ascensões para a universidade. Mas o que se coloca para nós é incumprível. Então, eu não tenho uma boa resposta, eu só tenho que. Só estou tentando reorganizar a questão, né? E realmente, você tem um ponto aqui na última questão, que é essa aliança, que também não é nova, né? O avanço do poderio militar estadunidense, ele necessariamente passou pela ciência, né? Então. Mas agora tem um ponto aqui que eu gostei, nunca tinha parado para pensar realmente. Tem uma aliança entre um capitalismo tecnofinanceiro e uma parte importante da universidade, né? Aqui também a gente precisa, entre outras coisas que eu posso ser, interacionista, pragmatista, realista, eu sempre insisto que, nos estudos de movimentos, que a universidade ela foi uma constante interlocutora dos movimentos sociais, pelo menos. Eu vou falar que 88 para pegar leve com vocês, só para ser educado, porque não é, tá? Mas então 88, essa data mágica. Então, todas as inovações institucionais
que a gente conhece, robustas. Fome zero, SUAS, política de habitação, o que você quiser. Pronaf, passou pela universidade. Não passou centro, não estou dizendo nasceu na universidade, não é essa mística, embora o SUAS nasceu na universidade. Mas passou pela aliança entre movimentos sociais e universidade pública, né? Poderia ir para arquitetura, urbanismo, poderia direitos sexuais, poderia viados, o que você quiser. De inovação em política pública passou pela interlocução de movimentos, pressionando os pesquisadores, entubando e fazendo algo diferente. Só que isso também é verdade para as outras áreas, para o agro, né? Para o direito, para partes do direito que não são, enfim, progressistas. Então, talvez tenha algum erro na minha analogia, mas o Durkheim diz que a escola é um microcosmo, ela é uma sociedadezinha pequena, ela é um microcosmo dessa grande sociedade. E a universidade ela não é uma escola, certamente, ainda bem, porque ela produz outro tipo de conhecimento, mas ela também tem um pouco isso, né? Então, essas alianças que eu estou tanto elogiando, elas se estendem a outros pontos do espectro ou de valores que eu posso não achar tão nobres. Ou seja, ao contrário do que nós imaginamos, a universidade produz muita coisa. Endossando o que você está dizendo. E agora não vai ser estranho se partes conservadoras dela, porque também se ela não é homogênea, vão dar sustento e justificativa para avanço conservador. Que horror! Ótimo, você, muito obrigado. Agora foi, agora foi. Estava ligado e eu desliguei. Bom, gente, então, muito obrigado, Zé. A palavra está com vocês. Quem quiser fazer comentários, dúvidas. Obrigada, Adrian. Obrigada pela apresentação, pelos comentários muito sofisticados. Queria dialogar um pouquinho com a pergunta 2 do Joaquim e também com alguns comentários que a Calil fez e aproveitar para saudá-la também. Somos colegas lá na FESP, faz tempo que eu não a vejo. Quando o Adrian abriu a mesa, ele retomou um assunto também contemporâneo a nós, que é uma descoberta, né, um despertar para o fato de que movimentos sociais não são sempre movimentos de luta no campo das igualdades, do progressismo e por aí vai, né? E acho que é um pouco a mesa. Aí, não li ainda o livro, Zé, vou ler, vou comprar hoje. Mas acho que um pouco a mesa fala sobre você acabou de encerrar tua réplica falando sobre a ciência também não ser. Então, acho que queria conversar um pouco sobre o quanto as conjunturas causam efeitos sobre nós que nos levam a acreditar em coisas que a gente sabe que não existem. Por exemplo, linearidade de conquistas, né? Então, assim, esse momento de bonança no Brasil, né? Pelo menos a primeira fase ali da nova república, pré-Bolsonaro ou pré-golpe de 16, a gente vivia uma sensação de invencibilidade, digamos assim, ou de muitas conquistas, e você fica sob um véu de uma ilusão, uma coisa até um pouco fantasiosa, né? Que depois, quando vem uma crise, realidades factuais se revelam e desvelam essa coisa mais realista do mundo. Então, uma pergunta e aí, por exemplo, essa semana estava, desculpa, tá? Não é sobre o livro, mas acho que você pode reagir muito bem a isso. Estava vendo ali a vitória do prefeito de Nova York dizendo para o Trump, aqui você não passará, né? Essa cidade está reagindo a esse desmando todo e aqui você não passará.
Então, a pergunta para você, que você também acabou de falar de movimento social, é o quanto que, no fim das contas, as coisas se movem mais pela política. E é claro que a política pode estar informada por ciência, né? A gente, trabalhando com políticas públicas, toca nesse lugar. Mas o quanto, no fim das contas, as conjunturas nos despertam, mas a resolução vem mais pelo conflito político do que por essa crença que, é claro, que nos movimenta, e a gente precisa acreditar, né? Vem por esse conhecimento, por esse horizonte de verdade, né? O quanto que a gente, na verdade, tem que fazer a luta o tempo inteiro, e a ciência, os movimentos sociais mobilizam essas coisas a favor, e muito conjunturalmente. Era um pouco essa pergunta. Mais alguém? Eu, então, eu teria uma pergunta para o Zé. Zé, então, nós sabemos que, enfim, eu li uma parte do livro, já tinha lido algumas coisas e recentemente li outras. Coloquei um dos seus capítulos em sala de aula. E me parece que uma das questões interessantes, voltando para a questão dos atores, é como nós pensamos esses atores emergentes. E uma dificuldade do negacionismo é que, obviamente, negacionismo é uma categoria de enunciação denunciativa do outro, né? É um xingamento. Então, você trabalhar com um conceito que basicamente é um conceito que se imputa a outro, que os atores se imputam a outro, nos coloca um conjunto de problemas. E eu diria que na academia, na verdade, não usamos o conceito, a maior parte dos nossos colegas não usa o conceito negacionismo de uma forma diferente que qualquer ator na rua utiliza o conceito e é um xingamento. E é miserável, né? E com isso nós não conseguimos entender. Há um exercício dos bem-pensantes em que nós nos colocamos do lado bom das coisas, quando nós nomeamos os outros e os secundarizamos. Então, me parece que seu trabalho faz muito esse respeito, mas eh, como o negacionismo não é propriamente, digamos, uma categoria nativa, as pessoas não se reivindicam a si próprios como negacionistas. Então, primeiro, como pensamos esses atores? Eles não são um movimento social, mas você dá a eles o caráter plural. Então, que é o negacionismo ou os negacionismos do ponto de vista da caracterização dos atores, né? Como você chamaria isso? Você diria, é uma rede de ativistas? É uma rede de ativismo? São ativistas multi? Como você conceituaria isso? E a segunda questão é que categorias nativas utilizam aqueles que são chamados de negacionistas para se entender a si próprios? Talvez a gente consiga aprender um pouco com eles em termos do que eles acham que estão fazendo. Mas a Isabel não vai escutar você e a multidão que está nos escutando pela internet também não. Olá, parabéns pelo livro, vou adquirir também. Parabéns, debatedor, debatedora, parabéns pela iniciativa. Essa categoria do negacionismo ela surge, ganha mais força a partir daquele caso do Siegfried van der Kasten, que é aquele autor que negava o Holocausto. Publicou um livro chamado Holocausto Judeu-Alemão, isso nos anos 80, né? E ele se dizia revisionista. Ele estava contando a versão da história a partir de uma ideia de que o Holocausto não existiu. Então, naquele momento, ele se chama, pensando nessa ideia da categoria, né? Como ele se chamava? Eu sou um revisionista da história. Isso era um grande movimento internacional que existiu, que ainda existe, né? E uma reação da universidade foi essa: isso não é rever a história, isso é negar o que aconteceu, né? Isso faz parte de um discurso, de uma agenda de movimentos neonazistas, né? Então, eu acho que essa minha fala vai um pouco nessa ideia, né? Que como a gente é, categoriza, né? Essas pessoas, esse pensamento. E uma outra pergunta, poxa, é 6:30 da tarde, então é uma pergunta assim, uma coisa que me ocorreu, né? Em que medida, quando nós falamos de uma ciência decolonial, de uma universidade decolonial, essa perspectiva ela traz uma nova luz, né, para as discussões que foram colocadas aqui. Como eu falei, são 6:30 da tarde, então
Não é para a gente. Mas é uma questão, eu acho que realmente a gente precisa debater outras formas de outras epistemologias, sem dúvida nenhuma, né? Mas em que medida também isso é, traz as respostas ou entra e se transforma numa outra coisa? É isso. Zé, parabéns pelo livro, quero ler. Vou comprar meu livro e vou dar de presente um para o Pedro, porque eu tenho certeza que ele vai querer ler também. Muitas coisas aqui, obviamente, só depois de ler que eu vou poder me apropriar mais. Mas olhando um pouco para tudo que aconteceu na pandemia, eu lembro que eu estava na gestão, na reitoria, a gente foi uma das universidades mais atacadas pelo próprio governo. O Futurice a gente conhece bem, porque foi um colega de campus que foi um dos, né, dos, enfim, as pessoas que inventou aquela bizarrice, que por sorte foi por água abaixo rapidamente. Eu entendo que a pandemia teve uma coisa muito boa para as universidades que fez elas se abrir mais. A gente tem que também fazer uma autocrítica de como as nossas universidades, 20% das universidades, 20% das vagas são em universidades públicas, os 80% são em universidades privadas, a maior parte delas, universidades 1,99, mas é ainda uma minoria, né, da nossa população, mesmo pós-cotas, etc., que tem acesso a essas vagas públicas. E a gente teve que se abrir e começar a falar, né? Os ataques estavam lá e eu acho que a universidade, via webinários, via todos os, né, as falas, aberturas, etc., que foram feitas e podcasts, etc., ela começou a se abrir a falar mais com a sociedade. E isso acho que é uma diferença muito grande. Acho que a gente tem um marco na pandemia em relação à abertura da universidade para falar em linguagem mais simples e mais cidadã. Então, acho que hoje existe uma compreensão diferente do papel da universidade, mas ainda muito aquém do que a universidade de fato faz. Mas eu acho que a gente também tem que talvez fazer uma crítica de como a gente é fechado e fala com a gente fala na nossa linguagem, com os nossos colegas, e o cidadão brasileiro, a cidadã não entendem muitas vezes o que a gente fala. Então acho que e eu acho que a direita, a extrema-direita, sabe se comunicar maravilhosamente bem, algo que a gente ainda precisa desenvolver mais. Então, acho que defendo loucamente a universidade pública, enfim, me coloquei em situações de perigo, inclusive por conta disso, mas eu acho que a gente talvez precisa refletir como que a gente avançou, se a gente pode avançar mais. E pensando um pouco o que está acontecendo na Argentina, assim que o Milei, né, ameaçou cortar o recurso das universidades, a Argentina inteira foi às ruas, né? Então existe um apoio da população às universidades públicas lá muito forte, e não é só em Buenos Aires, é na Argentina inteira. E eu não vejo, né? Qualquer coisa que tem ataque aqui, você junta algumas pessoas na Paulista, mas é um público muito pequeno. E esses ataques geraram também um movimento positivo dentro da universidade pública lá, e tive recentemente no Congresso de Governo Aberto, Estado Aberto, enfim, e tinha gente da Universidade de Córdoba mostrando como eles tinham feito um painel, que nem um portal da transparência da Universidade de Córdoba, e como isso estava sendo extremamente positivo para a população entender um pouco mais sobre a universidade. Então, queria te ouvir, né, nesse sentido, talvez comentar se a gente melhorou, se isso agora, né, é algo que faz a diferença e se a gente ainda pode evoluir mais nesse contato com a sociedade, né, essa linguagem mais simples, mais cidadã, onde uma pessoa vai entender. Por exemplo, eu acho que você falou super claro, mas será que todo mundo entenderia o que você falou aqui, né? Então, acho que essa nossa necessidade de falar para mais gente conseguir nos entender. Então, uma reflexão sobre nós mesmos, um pouquinho. Obrigado, Gabi. Então, Zé, agora a palavra está com você. Bom, obrigado. Só questões fáceis. Carol, é complicado. Veja, eu concordo com você em todos os níveis que o conflito político enfim, é estruturador, né, do que você quiser. Você pode falar, é um conflito político, né? Veja, mas eu não concordo com você sobre a relação entre ilusão e realidade, né? É, hum,
não existe nenhum momento da história em que você não tenha toneladas de ilusão em jogo. Não existe um momento, acessamos o real. Agora não existe isso. Não me parece. Talvez talvez tenha tido uma euforia, né? Pode ter tido. ah, mas tido para nós que não somos atores mobilizados. Eu e o Adrian fizemos uma entrevista em 2000 e quê? Olha, gente, eu tô de parabéns. Quando foi aquela entrevista? É. X. X. Pois bem, os atores estavam mobilizados, né? Para falar como uma autora que eu gosto muito, os atores politicamente relevantes, né, que não se restringem aos partidos, eles sabiam que o barco estava afundando há muito tempo, né? Isso é uma coisa que, inclusive, encontro no último livro que estou escrevendo com a Cris sobre transição e até chegar ao Bolsonaro. De qualquer modo, a ilusão, ela é um motor da realidade. Você não levanta da cama. Se você for parar para pensar existencialmente, você tem que se iludir, assim, porque o buraco é mais embaixo. Então, não existe. Veja, e também, e tudo isso de um ponto de vista um pouquinho mais filosófico, né? E que eu já abordei em trabalhos sobre os movimentos, né? Mesmo quando um movimento faz uma aposta grande, ele sabe que está se enganando. Não é uma coisa, não sabemos o que estamos fazendo. Ele fala assim, vamos, ou seja, vamos para a briga, ou vamos para o Estado, vamos para Brasília, vamos. Né? Então, e isso é uma coisa que atravessa muito o livro, né? Não tem, sobretudo porque o que está em disputa é o Estatuto da Ciência, não, né, não internamente, não é isso, mas os atores estão sempre brincando, isso aqui é ciência, aquilo é ciência. O que é ilusão e realidade faz nenhuma, não está mais em questão, né? Mas eu concordo com você, né? O centro da explicação é o conflito político, ponto, né? Adrian, então, exatamente, tentei evitar esse uso acusatório, né? Mas veja, agora eu vou dar um depoimento que vai me causar problemas por décadas. Porque ele quer a categoria. Como você define? Porque eu dediquei páginas e páginas para dizer, isso aqui não é um movimento. Não vou dar aula agora, acredite. Leiam, depois me critiquem. Então, o que que é? Veja, Adrian, é, o negacionismo, para minha tristeza, porque eu também não gosto muito dessa noção, o negacionismo é um repertório, né? Então, ele é uma forma pela qual um conjunto de atores usa a ciência, em cujo centro está a ciência, né? Então, esse é o ponto. E o fato de colocar a ciência no centro do alvo e reivindicar outra ou criticar esta, de fora da ciência, de fora dos muros da universidade, é o que faz o que é distintivo do negacionismo. Então, isso é um repertório que é mobilizado plasticamente por atores de esquerda e de direita, mas também de esquerda. Então, para nossa tristeza, que não gostamos tanto dessa noção, ela é um repertório. E como eles se identificam? Primeiro que eles usam negacionismo, falando da esquerda, sem dúvida, central nisso, né? Eles se identificam como de direita, não como extrema direita, né? Todos esses grupos são, e não são reacionários, porque então, o meu ponto, a distinção, né, analítica quanto à ideologia é que eu não os chamo de conservadores, se fossem conservadores a gente estaria em outro patamar, são reacionários, e não são de direita, são de extrema direita. O que do ponto de vista eleitoral faz muita diferença, porque não é insignificativo, mas enfim, é bem menor do que a direita.
outras epistemologias e ciência decolonial. Compliqué. En français, compliqué. Veja, pegar aqui o exemplo dos cristãos, porque agora mudou a autodefinição dos grupos. Não são mais evangélicos, eles são os cristãos. Grupos de adolescentes cristãos estão fazendo rodas de reza nas universidades públicas. E o público ilustrado está em pânico. Tá, sim. Gente, a universidade, ela tem que lidar com as contradições que o pluralismo das formas de vida impõe. E inclui isso. Agora, isso tudo com todas as tensões que isso implica, né? Então, se está fazendo proselitismo político, isso não é um culto. Então, enfim, só que a universidade tem que encarar isso. Ela não pode dizer assim, aqui não pode. Porque na minha universidade, por exemplo, é praticamente uma igreja com uma cruz. Ninguém nunca reclamou. Ah, agora vai lá os cristãos rezar e as pessoas começam a reclamar. Gente, não dá. Então, mesma coisa com a coisa decolonial. Depende do que ela quer responder, né? Então, se ela quer responder X, o legado da escravidão, as continuidades, papapá, talvez ela traga coisas interessantes. Eu não sei, eu não li, né? E na medida em que ela compartilha com outras epistemes regionais, né, minimamente um pouco de método, um pouco de. A não ser, se começa assim, o método é patriarcal. Aí você fala assim, gente, então calma. Entende? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente precisa ver isso com. A universidade está dentro dessa sociedade, ela, em alguma medida, está sujeita às transformações da pluralidade que essa sociedade demanda. Então, não adianta. Né? Se você vive num país que tem crescimento evangélico, é normal que as parcelas dos alunos vão se tornar evangélicos. Ponto. Gabi, eu acho que a gente discorda muito nos pressupostos, né? Porque justamente o que eu vinha dizendo mais divulgação não vai ajudar, porque a divulgação, ela pode ser, a meu ver, ela pode ser de dois jeitos, né? Uma certa accountability, eu acho que a gente tem que botar lattes, tem que transparência, papapá, e então pensar divulgação como accountability. Olha, eu estou fazendo isso, ou botar lá. Ah. Aí é um problema de comparação. Em qual sociedade o público leigo entende a expertise? Não existe nenhum caso no mundo. Nenhum. Isso é um sonho. Mais uma vez, é o que eu estava falando, as demandas que se colocam na universidade são irrealizáveis. Não existe um caso em que as pessoas falem, ai, que legal essa reação atômica. Não existe isso. Né? Então, e aí eu gostei dessa sua frase, a extrema-direita fala bem, comunica bem. Então, o seu oposto, que é a esquerda, deveria, como está começando a fazer, a centro-esquerda no governo, como está começando a fazer, manipular melhor os instrumentos de comunicação hoje disponíveis. Mas não a universidade não é a esquerda, nem a oposição. Por mais que nós temos, a gente está até, a gente compartilha de vários valores. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que a gente se colocar esse tipo de desafio é a gente responder facilmente a essa falsa demanda. A gente precisa rever quais são as perguntas, né? Quais são né? O que as pessoas estão nos demandando, porque senão, gente, desanda. Isso não é uma visão elitista, isso é uma visão realista. Na Argentina, então, e aí não tem como comparar na Argentina, porque a posição que a universidade pública ocupa na Argentina é outra, completamente outra.
sobretudo do ponto de vista demográfico. Você tem uma parcela muito maior da população que passa, first of all, passa pela universidade. Não quer dizer que as pessoas se formam, também tem ninguém fala disso da Argentina. A Argentina sempre aparece na esquerda brasileira como um grande exemplo disso, mas passa pela universidade. Muita gente não termina o curso, né? Então, sim, nós devemos fazer mais divulgação, mais difusão por razões outras cuja eu não sei qual é a resposta aqui. Mas certamente não é porque as pessoas precisam de informação ou porque a universidade. Eu vou dizer mais uma vez, vou repetir. A universidade nunca esteve distanciada da sociedade. Os surveys de confiança em ciência no Brasil são claríssimos quanto a isso. A capacidade dos respondentes em nomear uma instituição aumentou nos últimos 5 anos de 6% para 25%. Então, quer dizer, em 2019, apenas 5% da população falava Butantan ou Fiocruz. Passou para 25%. A posição de confiança ocupada pelos cientistas no Brasil foi de 4º para 2º lugar, ficando apenas atrás dos médicos. Isso tudo ainda precisa ser interpretado. Né? Não estou dizendo que isso quer dizer que confiam na gente. Mas esses dados não falam de nenhum afastamento. Né? Esse é o nosso problema. Tem um senso comum douto. Nós nos colocamos questões que não são verdadeiras, empiricamente sem lastro. O Pedro tem uma publicação na qual ele mostra a onda, a palavra era onda, a onda de apoio à universidade ao longo com todo o ataque. Zé, mas isso tem a ver com toda a divulgação e difusão científica em linguagem simples e cidadã. Quando você falou, a esquerda, a universidade é a esquerda, a universidade não é só as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, a gente está falando da ciência básica, das hard sciences, etc. Eu acho que a área da saúde teve um papel importantíssimo de falar de vacinas, dos mais diversos tipos de vacinas, que antes as pessoas não entendiam como uma vacina funciona. Tem hoje 2 ou 3 tipos. Se você explicar qual é essa vacina, qual é aquela, as pessoas sabem entender, porque alguém foi e explicou de forma muito simples. É possível explicar, sim, explosão, átomo para um cidadão. Você tem pessoas especializadas em traduzir coisas extremamente científicas e difíceis para a cidadania. Então, vamos sair da ideia de universidade apenas como a esquerda aqui, ciências humanas, etc. A universidade vai muito além. Então, acho que a gente tem que pensar em difusão científica e dá para fazer difusão de coisas extremamente difíceis. Eu recebi hoje um e-mail, vai vir uma pessoa, vai fazer uma fala de um prêmio Nobel na Unifesp, que faz pesquisa com ratinhos sobre o neurotransmissores, etc. O texto fala porque os ratinhos conectam o XPTO nos seus cérebros, etc. O que deveria ter sido dito? Isso impacta a pesquisa em tal coisa que impacta a vida do cidadão. E aqui eu não estou falando da esquerda acadêmica humanidades, eu estou falando de outros saberes. E eu acho que é isso que talvez a gente tenha que pensar e saber, porque ciência não é só a ciência que a gente está fazendo aqui, é ciência ampla, é a ciência de laboratório, é a vacina A, B ou C e como ela funciona. Para uma mãe que está com medo de vacinar o seu filho, com razão, naquele momento. Se ela entende de forma simples como aquilo vai funcionar e como ela chegou, ela está viva em grande parte porque ela tomou muitas vacinas na infância dela, porque o nosso sistema vacinal no Brasil é maravilhoso, e aliás, hoje a população sabe disso, mas isso teve a ver com uma força-tarefa gigantesca de difusão e de clareza na hora de explicar o que é toda essa questão de saúde e como atacar a Covid e tudo mais. Então, acho que quando eu falo de difusão e de facilitar a vida do cidadão, eu acho que o seu livro é capaz de ser entendido, sim, se a gente se esforçar, ou pessoas lerem, como se explica isso para um cidadão, como se explicar isso para pessoas que não estão com doutorado ou pós-doutorado completo. Então, acho que é isso. E eu acho que a esquerda. Não estou falando que a gente tem que manipular, muito pelo contrário. A ética é a base de qualquer relação humana. Mas eu acho que a gente tem que simplificar as nossas conversas e as nossas falas. Não é deixar de falar academicamente, mas também falar com o cidadão. E a cidadã, e o cidadão, cidadê, sei lá, enfim, pensando em todo mundo, tá?
É isso, né? Acho que é isso, é sair um pouquinho aí. Aqui não estou falando da esquerda acadêmica das humanidades, estou falando de toda a ciência, tá? Não sei se eu me fiz mais clara agora, e se você continua discordando do que eu estou. Eu continuo discordando, mas tá tudo bem. Mas eu discordo assim, é de pressuposto mesmo. Eu acho que todo o livro, a experiência de pesquisa me mostra muito fortemente isso, né? Não existe, não existe esclarecimento. O que você pode fazer é informar grupos muito específicos, muito específicos. Então, você saber que aquela comunicação vai dirigida para isso. Eu não acho, e também isso é um certo consenso nesses estudos de divulgação, que é complexificar, não simplificar. Mas, enfim, e eu discordo do axioma mais forte, que é a universidade tá apartada ou dividida, ou que seja, em relação à sociedade. Eu acho que pós-pandemia ela se aproximou muito. E ela aí ainda pode se aproximar mais. Mas antes ela estava apartada. Eu acho que a pandemia ajudou ela a se aproximar. Tá tudo bem, a gente vai. Podemos seguir isso No bar. no bar. Bom, gente, então gostaria de agradecer enormemente a presença de todos vocês, agradecer muito a Isabela, esperemos que a próxima vez possa estar aqui presencialmente conosco. Muitíssimo obrigado, Isabela. Muitíssimo obrigado, Joaquim, pelo comentário generoso sobre o livro do Zé. Obrigado, Zé, por vir aqui e compartilhar o lançamento do seu livro conosco. Quem quiser comprar, o livro está aqui e o Zé ainda vai assinar e vai autografar. Então, esperamos vocês na programação de seminários do SEBRAP, que ainda temos vários seminários até o final do ano. Muito obrigado. Podia ter desconto, né? Para quem leva 2 não tem desconto, Zé? Hã?